E hoje, irmão, nós temos o lançamento do livro do irmão Ed. Fica em pé, Ed, sua esposa está aqui. Ed é o autor desse livro, A Morte Não É o Fim. Esse livro aqui, no final você vai poder adquirir o seu livro e pegar o autógrafo do autor, né? Ed é membro da nossa igreja. Eu tive o privilégio de fazer a leitura. Antigamente falava do manuscrito, mas não é manuscrito, não é? É a digitação. Os originais foi uma leitura muito agradável. Você vai gostar. O tema, como a Adriana falou, parece que é meio pesado, mas não é. Você vai ver que é uma leitura muito gostosa. E o subtítulo dele é A Morte Não É o Fim. O medo da morte nos impede de viver a vida. Esse é o tema do livro. Parabéns, Ed, pela sua inspiração. Sei que Deus colocou. Não é um livro religioso, mas é lógico que permeia toda a visão, né, a cosmovisão de várias religiões, mas principalmente do cristianismo. Então, no final, você pode adquirir então o seu livro e pegar o autógrafo ali com o Ed. E pensando nisso, irmãos, então eu planejei trazer essa mensagem: a morte não é o fim. Eu poderia escolher vários textos da Bíblia para fundamentar essa afirmação, mas eu gosto de um texto que me fala muito, porque Jesus vivenciou e experimentou o que muitas famílias passam, que é vivenciar a morte no seio da família. Eu vou pedir ao pastor Maia, por favor, me ajude aqui. Pastor Maia vai ler o texto. Abra a sua Bíblia, João capítulo 11, são 44 versículos, é um texto longo. Eu falei assim, eu vou contar a história, eu vou ler, mas não, vamos ler a Bíblia. Pastor Maia vai me ajudar a leitura então desse texto da palavra de Deus, mesmo assentados, porque o texto é um pouco longo, mas é uma história muito bonita, é uma história muito marcante. Pastor. Aproveita aí. Aproveita aí, abre aí no seu aplicativo o texto da morte de Lázaro, João capítulo 11. A partir do verso 1 diz assim a palavra do Senhor. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: esta doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Estes disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apredejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim,
ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa. E chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele, que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isto, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Obrigado, pastor Maia. Amém, irmãos? Uma bela história. E para mim, uma das histórias mais comoventes, porque nós vemos aqui uma família passando por um momento de luto, um momento difícil, e Jesus chorou ali naquele momento. É interessante que esse milagre, vamos dizer assim, espetacular que Jesus fez, irmãos, comoveu muitos os judeus. Aqueles judeus que testemunharam aquele momento, eles se converteram, acreditaram no poder de Jesus Cristo, acreditaram nessa autoridade que Jesus Cristo tinha. E é interessante, esse milagre realmente foi o milagre que selou o destino de Jesus. Porque quando as autoridades judaicas que estavam em Jerusalém, como vimos no texto, ficava 3 quilômetros de Betânia, quando eles souberam que muitos judeus estavam crendo e o que Jesus fez, eles disseram: olha, não tem jeito, nós estamos perdendo o controle, nós só temos que fazer uma coisa, vamos matar a Jesus. E interessante que a gente continua lendo o texto, você vai verificar que eles planejaram não só matar a Jesus, mas matar a Lázaro também, porque Lázaro era uma testemunha viva do que Jesus tinha feito, do poder de Jesus Cristo. Esse texto, irmãos, é muito interessante porque ele nos fala sobre morte e vida. Eu quero fazer alguns destaques. Poderíamos fazer muitos e muitos outros destaques nesse texto. Por exemplo, nós temos, quando fala que Jesus estava em uma região 40 quilômetros de onde, vamos dizer assim, de Betânia, onde Jesus estava. Levou 2 dias para chegar lá. E depois Jesus levou mais 2 dias até chegar. Mas por que isso? Nós sabemos que a gente lê pelos manuscritos, a cultura judaica daquela época, que eles esperavam 3 dias para confirmar que uma pessoa estava morta. Uma região fria, temos que levar em consideração isso. Então Jesus esperou 3 dias e mais 1 dia. Quando chegou lá, Lázaro já tinha passado 4 dias, era quando o corpo começava a se decompor. A decomposição do corpo. E foi aí que Jesus entrou. Ele quis dizer realmente que ele ressuscitou a Lázaro. Mas interessante, eu quero chamar a atenção, irmãos, do verso de número 33. Eu coloquei aqui no telão número 33, que diz assim:
ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, olha só, Jesus o quê? Agitou-se no espírito e perturbou-se. Ele aqui, o autor usou 2 verbos, irmãos, para descrever o que Jesus sentiu. O primeiro verbo que aqui nós temos, quando fala que Jesus agitou-se no seu espírito, no original quer dizer que profundamente houve Jesus se comoveu profundamente, foi alguma coisa lá dentro, e a ideia é que ele gemeu, quando viu aquela situação, aquela família que ele tanto amava, aquelas pessoas ali chorando. Mas é interessante, essa conotação aqui nos remete também a uma indignação. Jesus ficou indignado, ou seja, a resposta emocional de Jesus foi de indignação pelo que ele viu ali. Mas nós temos, então, o segundo verbo, que fala que ele perturbou-se, ele agitou-se, indicando que foi uma comoção lá dentro, uma grande dor. Ele sentiu uma dor, ele sentiu um pesar por isso. Veja, ele indignou-se, mas ele sentiu o pesar. Aí o versículo de número 35 tem então esse menor verso que temos na Bíblia, que é esse aqui: Jesus, vamos juntos? Jesus chorou. Irmãos, nós temos Deus chorando. Deus chorando. E interessante, quando usa essa expressão aqui, que fala que Jesus chorou, é muito impactante. A ideia é que ele derramou lágrimas, mas é um choro silencioso, aquele choro que ninguém ouve, mas consegue perceber as lágrimas derramando, porque no grego, outros momentos usam outro verbo para dizer que choravam, como as carpideiras, que choravam gritando, aí usava outra palavra, mas essa que usou aqui para Jesus, dacriou, que é a palavra, é aquele choro interno, aquele choro que sem as pessoas consigam ouvir o murmúrio, mas vê as lágrimas derramando. As carpideiras usavam o choro claiô, quer dizer, gritavam, esperneavam, faziam um escândalo de desespero, de choro. Foi diferente com Jesus. Lágrimas foram derramadas. E a grande pergunta, irmãos, é: por que Jesus chorou? Olha, ele era Deus, e na concepção, nós vamos ver mais adiante, sabia que ele estava vivo, a morte não era o fim. Mas por que Jesus chorou? E mais ainda, eles sabiam, ele disse isso, que ele ia ressuscitar. Então, não, ele estava dormindo, vai acordar, não, ele morreu. E a glória de Deus vai ser manifestada. Ele vai ressuscitar, ele foi ali para ressuscitar, fazer a ressuscitação de Lázaro. Então, por que ele chorou? Irmãos, nós temos aqui, primeiro, uma coisa que nos mostra essa vida de Jesus, quem era o nosso Jesus. Ele era 100% Deus, 100% homem. Ele indignou-se, uma indignação divina com o que ele viu. Mas ele também teve uma profunda empatia com aquela família que estava vivendo aquele luto daquele momento. Veja, essa empatia mostrava que ele era humano. Quando ele viu Maria, quando ele viu Marta chorando, e todos aqueles ali ao redor dele chorando, vivendo aquele luto, e ele chorou com ele sentiu as dores, ou seja, ele não foi indiferente às dores. Isso é muito importante. Nós vamos aprender na Bíblia que Deus não é indiferente às dores humanas. Deus não é indiferente ao sofrimento humano. O sofrimento humano atinge Deus também no sentido de que ele fica indignado, ele fica emocionado, ele fica comovido com isto. Então, quando ele se fez homem, que ele esvaziou-se de si mesmo, ele encarnou-se, e essa encarnação fez com que ele participasse plenamente da nossa humanidade, e como humano ele chorou ali. O choro do luto, um choro silencioso. Mas, irmãos, existe um outro motivo
que ele chorou. Veja, ele chorou que ele compartilhou dessa empatia, essa compaixão como humano com a família que estava ali, que era muito querida dele. Mas como divino, irmãos, ele ficou indignado com a morte. Ele ficou indignado com a morte. Jesus, quando viu aquela tristeza, viu aquela dor, irmãos, eu acredito que naquele momento ele disse assim: Deus, nós não planejamos isso. Quando nós criamos o ser humano, quando nós criamos a humanidade, nós não planejamos que o homem passasse por esse sofrimento e nenhum outro. Nós não queríamos que as famílias sofressem assim, por isso ele ficou indignado como ser divino. Algo que foi uma intromissão, a morte foi intromissão à criação. Foi necessário esse momento. Ou seja, a morte não fazia planos, não fazia parte dos planos de Deus. Por isso que Jesus chorou. Quando ele viu que a criação estava perturbada, com a criação estava sofrendo. E por isso ele lembrou que Deus precisou limitar a vida do homem, para que o homem não vivesse eternamente em pecado. Ou seja, o pecado veio como consequência, a morte veio como consequência do pecado. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, versículo 12, ele deixa isso bem claro. Romanos 5,12, nós temos aqui, vamos ler juntos. O pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Veja, ele está dizendo, a Bíblia é bem clara em dizer que a morte entrou no mundo por causa do pecado. O pecado já existia, o homem não resistiu à tentação, e quando ele pecou, a morte entrou no mundo. E nós temos que lembrar então que Paulo vai dizer, inclusive no 23, eu não coloquei aqui no telão, Romanos 6, 23, o salário do pecado é o quê? É a morte. Veja, irmãos, o salário do pecado é a morte. A consequência do homem ter pecado foi a morte. Aí nós temos, irmãos, que lembrar o seguinte, um texto que está lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, Gênesis fala sobre isso também, que diz o seguinte, que quando acontece a morte é quando o pó volta ao quê? A terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Veja, irmãos, que a Bíblia está se referindo aqui à morte em dois sentidos. A morte, biblicamente, tem dois sentidos. Tem a morte física, que todos vão passar. Nós temos alguns personagens na Bíblia que não experimentaram a morte. Quem são esses personagens? Quem? Enoque e Elias. Enoque andou tão perto de Deus, Deus disse, vem cá, você está tão pertinho de mim, vem para cá. Eu acho que foi mais ou menos assim. E Elias estava ali, passou uma carruagem de fogo e levou. Veja, são esses dois que a Bíblia diz que eles não experimentaram a morte. Eles foram transladados diretamente para a eternidade. Então mas todos vamos experimentar a morte física. Mas a Bíblia fala também, irmãos, da morte espiritual. A morte espiritual é diferente, irmãos. É por isso que a Bíblia, inclusive, vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 15, 26, que o último inimigo a ser destruído é a morte. Vamos juntos? O último inimigo a ser destruído é a morte. E ele está falando agora, irmãos, da morte espiritual. Da morte espiritual. A morte espiritual, irmãos, é viver para sempre longe de Deus. Vamos lembrar que quando o homem pecou, ele foi expulso do paraíso. E quando foi expulso, quando o homem pecou, Deus disse, olha, eu não vou deixar que o homem fique assim, que a minha criação, o homem que eu amo, a criação que eu amo, que eu fiz com tanto carinho, que a coroa da criação viva para sempre longe de mim. Ele disse, então, providenciou que Jesus viesse ao mundo. Então Jesus ofereceu a sua vida como sacrifício por nós.
para que nós pudéssemos voltar para Deus. Ou seja, o pecado precisava agora ser penalizado. O pecador penalizado para receber perdão. Olha o que Deus fez. Para que o homem pudesse então receber a vida eterna. Porque se o homem não aceitar a Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus, ele morre fisicamente e morre espiritualmente. E morrer espiritualmente, como a maioria dos intérpretes ortodoxos tradicionais entendem, é que não é cessar, deixar de existir. A morte espiritual é viver para sempre longe de Deus. E a Bíblia fala que Deus criou um lugar para o diabo e seus anjos, e lá irão aqueles que recusaram a Jesus Cristo. E vão viver para sempre, ou seja, não vai deixar de existir, vai viver para sempre longe de Deus, que é a fonte da vida. Isso é a morte espiritual. Veja, irmãos, que a morte entrou no mundo e trouxe todas essas consequências. Então, a morte física todos vão experimentar, mas a morte espiritual não. Nem todos vão experimentar. Se você aceita que Jesus veio a este mundo e pagou a penalidade pelos seus pecados, e Deus diz que Ele vai declarar você justo, pelo que Jesus Cristo fez, vai perdoar os seus pecados, vai purificar, e diz então que você vai ganhar a vida eterna. Você vai viver eternamente, ou seja, quando você morrer fisicamente, a sua passagem vai ser diferente, você vai para junto de Deus. Nós temos uma parábola do rico e Lázaro que Jesus conta, deixa bem claro isso. O homem rico vivia esbanjando dinheiro, não se preocupava com o próximo, não se preocupava com Deus, nem se preocupava com sua família, morreu e foi para o inferno, foi para o Hades. O pobre que ficava na sua mesa lá, comendo o restante que sobrava da sua mesa, sofrendo, ele acreditava em Deus. E disse que ele foi para o seio de Abraão, foi para o braço de Deus quando morreu. Então, e é interessante que deixa bem claro que lá você está consciente. Que você vai estar consciente de quem você é. Quando chegar lá, eu vou ver, Bugalho, você está aqui também, meu? Não é? Maia, opa, que bom. Espera que você chegar primeiro, não fica lá esperando, o pastor não veio, não é? Não, eu vou estar lá também. Ou seja, nós estaremos conscientes, porque senão não seríamos nós. Interessante, quando não houve a transfiguração, que Jesus, que veio Moisés e Elias, eles lá se conversaram, sabiam quem era, não eram pessoas estranhas. Então, irmãos, lá nos céus, nós vamos ser quem nós somos. E Jesus disse, olha, se você acreditar em mim, você vai para esse céu. Eu gosto muito do texto de João 3,16, quando Jesus está conversando com Nicodemos, uma alta autoridade entre os judeus. Eu vou ler o texto, vou tentar ler. João 3,16, 17 e 18 diz assim, dá licença, é óculos de farmácia. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas aquele que nele crer não pereça, tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho Jesus ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Agora olha a afirmação seguinte: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Essas palavras, irmãos, são de Jesus Cristo. Foi o próprio Jesus que disse isso. Ele disse, se você não crer no Filho, você não terá a vida eterna. Você não vai viver para sempre com Deus. E eu gosto muito então de Efésios capítulo 2, que o apóstolo Paulo fala que nós estamos vivos, mas mortos. É o corpo vivo. Adonias Filho escreveu um livro sobre isso, não é? Corpo vivo. E ele diz que Paulo disse que nós estávamos mortos. E ele diz o seguinte, Efésios 2, de 1 a 2. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados,
nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Ele diz: olha, nós estávamos mortos, longe de Deus você está morto espiritualmente. Se você não crê em Jesus Cristo, a Bíblia diz que você espiritualmente está morto. Que se você partir daqui, dessa eternidade, experimentar a morte física, você não vai ganhar a vida eterna. Porque a vida eterna a gente conquista, a gente ganha aqui. Por isso Jesus Cristo veio aqui. Isso não vai ser resolvido quando você chegar lá, é resolvido aqui. Senão Jesus não teria vindo, teria resolvido lá. Quando chegar aqui a gente resolve. Não, resolve aqui. Foi por isso que ele disse em João 14:6. Vamos ler juntos? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Irmãos, são palavras de Jesus. São palavras de Jesus. Se você crê em Jesus Cristo, se você acredita que Jesus é Deus, que é o Messias, que é o Salvador, Ele está dizendo que ninguém vai chegar até Deus a não ser através dEle, somente dEle. Não há outro meio de você chegar até Deus. Não adianta você se tornar membro desta igreja. A Igreja Batista Boa Nova não salva ninguém. Posso orar por você, mas a minha oração não vai salvar você. Só Jesus Cristo salva. A igreja não salva ninguém, é Jesus que morreu na cruz. A igreja é a reunião dos salvos. Aqui nós estamos aqui porque estamos salvos. É possível que tenhamos pessoas aqui que não estão salvas, mas que estão dizendo: eu quero isso, que Deus está trabalhando, o Espírito Santo está trabalhando para chegar a isso. Lázaro morreu. A família ficou triste. Marta e Maria ficaram angustiados. Marta, que era muito ativa, né? Quando ela soube que Jesus estava vindo, ela foi correndo ao encontro de Jesus. Maria ficou em casa com as outras mulheres lá chorando. E é interessante que quando Jesus estava chegando na aldeia, falaram: olha, o mestre está chegando. Ela foi ao encontro dele. E quando o encontrou, disse-lhe Jesus, versículo 25 e 27, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Você crê nisso? Veja, ele disse aqui que ele era a ressurreição e a vida. E aqui ele está dizendo a ressurreição no sentido de que está morto espiritualmente, ele dá vida. Quando aceita Jesus Cristo, a vida entra em sua vida. Você é absorvido então por a vida aqui. Quando morre, você é absorvido pela vida eterna. E quando você aceita Jesus Cristo, você ganha essa vida. E ele disse: depois, quando eu fizer um novo céu, nova terra, você vai ressuscitar e vai ganhar um novo céu, uma nova terra. E a pergunta: você crê nisso? Perguntou para Marta. Marta disse: Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo. Uma declarações mais direta dada por Jesus. Pedro havia dito isso antes. Agora Marta faz essa declaração: eu creio que o Senhor é o Messias, que o Senhor é o Cristo que havia de vir a este mundo. Irmãos, essa resposta a esta pergunta é crucial. Você crê que Jesus é o Cristo, é o Salvador, que Ele morreu na cruz pelos seus pecados? Se você crer, Jesus diz: você vai ressuscitar. É interessante que os versículos anteriores, quando Jesus deu essa palavra para Marta, Jesus disse: o seu irmão vai ressuscitar. Porque Marta tinha dito: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria experimentado a morte.
Tanto é que elas mandaram chamar Jesus imediatamente. 40 quilômetros Jesus estava, levou 2 dias de estrada para chegar lá. Quando chegou, Jesus ainda ficou mais tempo lá, esperou mais 2 dias, só chegou no 4º dia, quando já estava sepultado. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É interessante, irmãos, que Jesus ouviu essa mesma colocação quando Maria soube que Jesus estava lá. E Jesus tinha dito, me levem lá no sepulcro. E correram para lá. E Maria disse, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus disse, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Aí vem cá, Jesus está falando da ressurreição do último dia ou da ressuscitação que ele faria com Lázaro? Jesus está falando aqui da ressuscitação. Eu vou ressuscitar ele. É interessante, irmãos, que a morte não é o fim, como o Ed falou, né, no seu livro. E a Bíblia diz isso. Mas é interessante, não é só o cristianismo que diz isso, não. As maiores religiões do mundo declaram exatamente isso, que a morte não é o fim. O islamismo crê exatamente como nós, diz que a morte é passageira, que é um estado intermediário, aí tem todo, né, um aparato que vai, acredita no inferno também e no paraíso. O islamismo crê nisso. O hinduísmo, ele tem a morte, faz parte de um ciclo, né, de contínuo, nascimento, morte e renascimento. Até que a pessoa consiga chegar a um estado, né, que vença, alcançar esse karma, ele chega a alcançar o que eles chamam de moksha, que é a libertação desse ciclo. Demora muito e muito tempo. O budismo crê nisso também, de outras maneiras, crê também. Todos acreditam que a morte não é o fim. Existe uma religião chamada Sikhismo, né, que acredita na reencarnação da alma e vai se reencarnando nesse ciclo e vai se aperfeiçoando. A fé Bahá'í também, Bahá'í, acredita também que o indivíduo vai se evoluindo, e é interessante, ele diz que você não perde a sua consciência. O judaísmo, que é a base nossa, crê também, é o que Jesus cria, que nós ressuscitaríamos. E o cristianismo prega isso que nós estamos ensinando aqui, que a morte não é o fim e que um dia nós vamos ou para o céu ou para o inferno, que você vai viver eternamente ou nos céus ou no inferno. A melhor descrição que eu encontrei do que é a vida nos céus, a vida após a vida aqui, do salvo está em Apocalipse capítulo 21, versículo de 1 a 4. Apocalipse 21, de 1 a 4, foi escrito por João, o último dos apóstolos. Ele morreu bem velhinho, por volta lá do ano 70, 80, final do 1º século. Ele estava na ilha de Patmos. Jesus apareceu para ele e deu uma visão, mostrando as coisas que aconteceria, e deu-lhe o privilégio de ver o fim dos tempos, o juízo final. E ele diz o seguinte, em Apocalipse 21, de 1 a 4. Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinha passado, e o mar já não existia. Ele estava numa ilha, as igrejas dele estavam na Ásia Menor, ele estava na ilha de Patmos, então entre eles havia a separação, o mar separava, né? E aquilo doía muito ao coração, disse que olha, lá não vai ter mais isso. E ele diz, eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Ou seja, Deus viverá com os homens, Deus andará com os homens, como foi no paraíso, lá no Éden. Nós vamos ter esse privilégio de caminhar com Deus, tabernacular, Deus morar conosco. E diz mais, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor,
pois a antiga ordem já passou. Aquilo que nós gostaríamos que fosse aqui, vai ser na eternidade. Nós vamos viver eternamente e vamos nos conhecer. E não vamos lembrar das coisas ruins. Nós vamos olhar e ver, olha, valeu a pena, valeu a pena. Algum pergunta, mas vem cá, se eu tiver memória, será que eu não vou ficar chorando daqueles amigos que não vieram? Eu pergunto. A Bíblia diz que no céu não tem choro, nesse novo céu, nova terra. Será que Deus chora por causa disso? Não, Deus entende. E nós vamos ter essa mentalidade de Deus. Paulo diz que nós vamos entender como Deus entende. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, nós o veremos como Ele é, nós vamos entender, nós vamos conhecer como Ele conhece. Então você não vai sofrer. E vamos viver para sempre. Eu espero ver você lá, porque eu vou estar lá. Não sei você. Se você realmente tem Jesus no coração, você vai viver lá eternamente. Veja, irmãos, a morte não é o fim. A grande pergunta é: onde você passará a eternidade? Você vai passar com Deus, que é a vida, ou vai passar longe de Deus, longe da fonte da vida? João 14, versículo de 1 a 6, Jesus fez essa colocação. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês. Mas eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei, os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, então como podemos saber o caminho? O versículo 6 é essa aqui, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Veja, irmãos, que Jesus diz: eu vou preparar um lugar para vocês. Onde eu estiver, vocês estarão comigo. Quando alguém morre, a gente chora pela saudade que fica. Mas se tem Jesus no coração, e se nós temos também, nós vamos nos encontrar novamente. Eu digo que um cristão não diz a outro cristão adeus. A gente diz tchau. A gente vai se encontrar nos céus. Eu não sei você, se você vai passar a eternidade junto com Deus ou longe de Deus. Você precisa chegar até Jesus para que Ele possa lhe conceder a vida eterna nos céus, porque a morte não é o fim. E você vivendo aqui, aí eu recomendo o livro então do Ed. Tão preocupado sem saber, não vale a pena. Não vale a pena. Tem uma doutora especialista em cuidados paliativos, que ela, li o livro dela, que ela lida, uma das maiores especialistas no Brasil de cuidados paliativos. Ela diz que a morte é um dia que vale a pena viver. Mas você tem que viver com qualidade de vida, para que chegar aquele momento você diga: pode ir, tchau. Eu espero que vocês chorem quando eu partir. Mas eu vou estar numa boa. Eu vou estar numa boa. Porque eu vou estar junto com meu Pai, o meu Senhor. Espero que vocês estejam também. Como você faz para ter isso? Primeiro, você precisa acreditar que Jesus é Deus. Você precisa crer que Ele morreu pelos seus pecados. Isso é a mensagem do Evangelho. São as boas novas. Jesus morreu pelos meus pecados. Eu ganho perdão. Perdão Ele me dá. Eu confesso, peço: Senhor, perdoe os meus pecados. Pelo que o Senhor fez na cruz, me perdoe. E você diz: Senhor, eu estou entregando minha vida ao Senhor. E a Bíblia diz: você será salvo. Abaixe sua cabeça nesse momento. É a grande indagação. A vida
continua. A morte não é o fim. Onde você vai passar a eternidade? Com Deus ou sem Deus? Jesus disse, olha, os que vêm a mim, eu vou na frente preparar um lugar. Um dia eu vou voltar. Um dia eu vou voltar. A morte de um salvo é aquele momento quando o anjo da morte vem e diz, vem alma para junto de mim. É um momento muito divino, a passagem de alguém que tem Jesus. Leva a morte, leva para junto de Deus. É um momento divino. Onde você vai passar a eternidade? Entrega a sua vida a Jesus. Eu não posso terminar essa mensagem sem dizer, por favor, entrega a sua vida a Jesus. Creia em Jesus. Pastor, eu não tenho fé. A fé é como um grão pequenininho, um pouquinho que você tem. Eu acho que a fé que trouxe você aqui é suficiente para você alcançar essa salvação. Você diz, Senhor Jesus, a minha fé é pequena, mas eu estou aqui, eu vou entregar minha vida ao Senhor. Me ajuda, pode ter certeza, Ele vai te salvar. Você vai receber o selo do Espírito Santo e depois vai desenvolver a sua fé. Ore, abaixe sua cabeça, todos estão orando. Eu quero que você que é membro da igreja, ore por aqueles que estão aqui que ainda não têm a salvação que possa ter. Ó Deus, o Senhor conhece cada um que está aqui nesta noite. Senhor, o Senhor veio para dar vida eterna. O Senhor veio buscar e salvar o que havia perdido. A tua mão está estendida para eles, Senhor. Que eles possam estender e segurar nas tuas mãos também.